uma cidade em cada grande escritor, algumas mais visíveis que as outras. Como se pode falar de Machado de Assis sem falar do Rio de Janeiro? Proust sem Paris? Londres sem Dickens? Impossível. Como se pode ler Machado sem ler o Rio? As ruas da cidade são artérias e veias do seu corpo, fazendo um intrincado percurso do coração ao cérebro. Ele eterniza a cidade do final do século XIX, deixando pairar sobre ela o seu espírito. Seus muitos eus, Brás Cubas, Quincas Borba, Conselheiro Aires, Bentinho, Capitu, são como placas de ruas que indicam seu labirinto interior. Mas o grande e misterioso personagem, o bruxo criador e transfigurador, permanece atrás do labirinto, nunca totalmente revelado. Dizia Machado, o grande andarilho: é meu costume, quando não tenho o que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se assim se pode chamar a cidade de São Sebastião, matar o tempo. Não conheço melhor ofício, mormente se a gente se mete por bairros excêntricos. Um homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta a entreter o espírito. E a gente volta para casa lesta e aguda, como se dizia em não sei que comédia antiga. Há nome de ruas sagrados em sua obra, como por exemplo Mata-Cavalos, tão sagrado quanto os nomes de certas vias e lugares na obra de Proust. Não se trata, porém, de fazer aqui apenas um roteiro cartográfico das ruas de Machado. Elas são como sulcos de mistério e ambivalência, cabendo ao leitor percorrê-las em estado de ansiedade, indecisão e expectativa. São ruas a serem percorridas na urbe machadiana, uma urbe, na verdade, sem idade transfigurada pela literatura. Na sua origem, a palavra rua significa ruga. Neste nosso trabalho, procuramos revelar o rosto imemorial de Brás, Bentinho, Capitu, Aires. São rugas que não revelam a idade, e sim o tempo. Mergulhemos neste tempo. Machado nasceu em 1839, em Morro do Livramento. A presença dos morros marcaria toda a sua obra. A atmosfera rarefeita e confinada de suas ruas vem de sua ideia de que os morros são doentios, as praias são saudáveis. O mar escancarado de Capitu conserva, apesar disso, a doença dos morros, já tomadas pela febre amarela. O que Machado, menino e jovem, viu nos morros? Ele introduziu esse espírito andarilho na sua obra, porque a obra, quem percorre as trilhas visíveis da obra de Machado, percebe que é uma obra em que o autor anda, caminha, é transeunte, né? É uma obra em movimento pelo que as pessoas andam e percorrem a cidade e visitam a paisagem urbana, como também há movimentos, viagens nos sentimentos do seu personagem. Primeiro, o Rio do Alto, já que no início tudo eram ladeiras ainda com poucas casas. Um rio silencioso, distante, quase inatingível para um menino pobre. Um rio de sons tão inarticulados como de início lhe deveria parecer a língua francesa, aprendida um pouco mais tarde com a dona de uma padaria. Da língua francesa e do rio vai se assenhorar perfeitamente. Machado de Assis, além de ser o escritor que foi, de escrever os livros que escreveu, da inventiva, da criatividade literária, de tudo, há todo um retrato de um momento da cidade, de um momento da sociedade nessa cidade, que ele criou e que ele pintou muito bem, sem igual na literatura brasileira até aquela época e desde então. Seu rio percorrido palmo a palmo se transforma em palavras tão exatas e tão ajustadas que constituem um mapa especial. Um mapa geográfico-literário revelador da cidade inteira, território e alma. Por enquanto, espiemos os morros. O Rio de Janeiro, na obra de Machado de Assis, é, antes de mais nada, a capital federal. É certamente
a única cidade cosmopolita no Brasil na época, ou seja, no século XIX. O Rio de Janeiro de Machado de Assis é basicamente a chegada da família real ao Rio de Janeiro, o apogeu, o declínio da monarquia, do primeiro e do segundo reinados, e a proclamação da República, e logo em seguida, né, as primeiras décadas da República Velha. É um Rio de Janeiro perdido no tempo, já se foi, mas que pode ser ainda encontrado no espaço, na geografia dessa cidade que se modernizou a duras penas. Quem caminha pelo Rio de Janeiro, sobretudo pelos bairros da Zona Norte ou pelas ruas comerciais do centro do Rio de Janeiro, ruas hoje, né, que fervilham de gente, ou ainda pela Lapa, pelo Catete, pelos palacetes de Laranjeiras e Botafogo, ainda pode encontrar, né, resquícios desse Rio de Janeiro. Dos morros, Machado desce para a planície. A cidade silenciosa e estática do alto se transforma numa urbe barulhenta e movimentada pela qual se deixa tragar. Consta que serviu na igreja da Lampadosa como sacristão. Do lusco-fusco da igreja, saía em plena luz para olhar os mostruários das livrarias, os sebos, para entrar no Real Gabinete Português de Leitura e na livraria Paula Brito. Sua vocação literária se revela. Seu maior objeto de desejo eram justamente os livros. Consegue seu primeiro emprego na imprensa nacional. Colabora na revista A Marmota, editada pela livraria Paula Brito. Está lançada sua carreira literária. A Rua do Ouvidor é a que mais atração exerce no jovem Machado e é a que, de resto, mais atração vai despertar nos seus personagens. Era, como ainda é hoje, uma rua pequena que, em linha reta, se poderia percorrer em 15 minutos. Mas a rua era tudo menos uma linha reta e só podia ser percorrida fazendo círculos. E o principal centro era a Rua do Ouvidor, né? Já tinha 5 livrarias importantes e era mais ou menos um circuito diário para a intelectualidade da época. O Machado, depois da saída do Ministério, né, fazia esse circuito principalmente na livraria Garnier, onde ele ia diariamente durante uma grande época da sua vida. O nome da Rua do Ouvidor se confunde com o Rio de Janeiro daquela época. E em 1893, quando se cogitou da mudança da capital, escreve Machado: trata-se de mudar a capital do Rio de Janeiro para uma outra cidade que não fique sendo um prolongamento da Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor é uma rua que está presente muito em qualquer literatura dessa época, que se passe nessa época, principalmente na literatura do Machado de Assis. É uma rua muito curiosa hoje. Se o escritor passeasse por ela, ia levar vários sustos seguidos. O primeiro, em que ele veria realmente a paisagem que ele conheceu, que é um trecho que vai mais ou menos ali da Bolsa de Valores até a Rua 1º de Março. Mas ao atravessar a Rua 1º de Março, ele entrar numa vertigem, numa espécie de uma cordilheira de prédios muito altos, com grandes bancos, sedes de bancos, sedes de seguradoras, cadernetas de poupança. A rua é tão estreita quanto foi na época do Machado de Assis, mas os prédios chegam a ter 30, 40 andares naquela região. De tudo isso, hoje sobraram coisas, principalmente o Largo de São Francisco, que acho que talvez seja o largo mais, ao mesmo tempo, português, pelo seu traçado e pelos nomes dos escritores que envolvem suas ruas, imperial, pela presença ali dos monumentos da fase do Império, principalmente do Real Gabinete Português de Leitura, e também machadiano, pela atmosfera mais
resguardada dessa rua e que tem a imagem um pouco do que eu acredito que seja a área mais machadiana que nós temos no coração do Rio de Janeiro. Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro bonde que pode trazer-me à casa ou à Rua do Ouvidor, que é onde nós todos moramos. O bonde é o veículo por excelência machadiano. É nele que atravessa toda a cidade, cruzando-a confortavelmente. Polido e silencioso como o próprio Machado, há uma perfeita identificação entre os dois. É ele o grande herói de suas crônicas. Ao bonde e a Machado de Assis, dois seres peculiares, devemos a revelação da cidade machadiana. Bom, dos dois morros mais importantes do centro da cidade demolidos já nesse século foram o do Castelo e o do Santo Antônio. Do Castelo na década de 30, e o argumento é que ele atrapalhava a ventilação do centro, deveria ser colocado abaixo, inclusive junto com um conjunto dos jesuítas, o colégio, todo o casario que certamente Machado de Assis percorreu pessoalmente também através de sua literatura. Esse morro hoje é mais ou menos o que seria nas imediações de Rua México, Graça Aranha, São José, toda aquela região de Antônio Carlos. Era um grande morro que tinha no centro, que foi demolido por volta de 1938. O outro morro é o Morro de Santo Antônio, que já era um morro que não era muito urbanizado, ele era mais, do que a gente poderia hoje chamar de favelizado, eram pequenas moradias, quase favela mesmo, que foram demolidas. Esse morro foi demolido na década de 70 para abrir lugar à esplanada de Santo Antônio, onde tem os prédios hoje da Petrobras, da Catedral e vários prédios muito altos. Parte, aliás, da terra desse morro foi para o aterro do Flamengo. Com o morro foi embora um pedaço da Lapa, né, desestruturando um pouco aquele casario que tinha em torno dos arcos da Carioca. Machado se torna, ainda em vida, o maior escritor brasileiro. Deixa ao leitor, a quem se dirige permanentemente, a tarefa de percorrer seus labirintos, suas vielas sinuosas. Subverte a estrutura tradicional do romance, proporcionando a esse leitor fugas, desvios, rodeios, mergulhos. Volta sempre com mão firme ao ponto de partida. Par a par com este roteiro sinuoso, cria uma geografia sentimental. O Rio de Janeiro. Pontilha de humor, às vezes cáustico, às vezes galhofeiro, todas as situações. Sua análise social é impregnada deste humor. A sua cidade, embora revele a presença do tempo inexorável que a devora, é descrita com mão leve e pontilhada deste mesmo humor. É com prazer que seus personagens a atravessam, incorporando-a ao traçado de suas vidas. Machado, escrevendo exaustivamente em revistas e jornais, se torna um incansável cronista do Rio. Esses trabalhos se transformam em livros e coletâneas. Suas andanças pela cidade, seu olhar agudo atrás do pensionnaire, dão-lhe substrato e autoridade para falar dos problemas urbanos. Arquitetos e urbanistas têm muito a aprender com ele. Prevê transformações futuras do Rio com visão de urbanista e premonições de vidente. Assim, fala na mudança da capital, dizendo que se isso acontecer, o Rio de Janeiro será a nossa Nova York. Comete enganos, diz que não levarão daqui a nossa Rua do Ouvidor. Na verdade, não a levaram, mas o verme machadiano a corroeu sem piedade. O que nela ainda palpita é um resquício do passado. Mas, acerta quase sempre, ele diz: um dia, quem sabe, lançaremos uma ponte entre esta cidade e Niterói. Uma ponte política, entenda-se, nada impedindo que se faça uma ponte de ferro. E também, salvo se alguma companhia quiser introduzir, com melhoramentos, os Jogos Olímpicos, agora ressuscitados pela jovem Atenas. Outras vezes, estendendo o olhar pelo futuro adiante, vejo o que há de ser esta boa cidade de São Sebastião um século mais tarde, quando o bonde for um veículo tão desaparecido quanto a gôndola, e o atual chapéu masculino uma simples reminiscência histórica. Teria nascido nesta época a expressão bruxo do Cosme Velho?
Bruxo sempre fora pelos sortilégios com que envolvia sua literatura, pelo poder quase diabólico de transfigurar a palavra. A expressão bruxo do Cosme Velho o fixa, entretanto, neste bairro. Um bruxo triste no final da vida. Sua casa foi demolida, não restando dela pedra sobre pedra. Um edifício nada machadiano foi erguido em seu lugar. Que o bruxo tenha permanecido ali é coisa de que não duvidamos. Estará a vagar pela cobertura nas altas madrugadas? Tudo é possível em se tratando de Machado, travestido de tantos personagens, jamais revelado, oculto, bruxo. Machado de Assis era sábio no texto e na vida, porque deixou-se comover, tocar pelo fervor do jovem. E graças a esses cuidados, a essa atenção que ele concedeu aos jovens, ele entendeu que havia que fundar uma academia. Esse projeto foi concebido por moços brasileiros que acreditaram que o Brasil poderia ser um país mais cosmopolita, que fazia falta a defesa da língua, a defesa da cultura nacionais. O gênio de Machado pousou nesta mesa, esteve presente nessa mesa. Eu, às vezes, gosto de fazer muito discretamente, mas eu vou fazer uma confidência pública. Eu gosto de fazer assim, encostar minha cabecinha para ver se essa mesa mágica ilumina uma modesta brasileira. A Machado foi dado o gosto, ainda em vida, de ser considerado o maior escritor brasileiro. O filho de um mulato com uma portuguesa, síntese da raça brasileira, ascende literária e socialmente, tornando-se um grande escritor e, por que não, um grand seigneur. Em 1897, funda e preside a Academia Brasileira de Letras. Feliz academia que teve sorte de ter Machado de Assis como fundador. Ele deu a ela o melhor de si mesmo em todos os sentidos. A 1º de agosto de 1908, preside a sua última sessão. Se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Com um homem como Machado de Assis, não podemos nos permitir qualquer fracasso. A 28 do mesmo mês, faça o último passeio pela cidade. Depois disso, prepara um quarto no térreo de sua casa, aonde ficará para morrer. O que vem a acontecer em 29 de setembro de 1908. Por que não? Andava pela praia do Flamengo a ver a ressaca. Ouvia-se o mar forte e à distância avistavam-se as ondas crescendo. Hoje, vindo da cidade para casa, passei por esta e dei comigo no Largo do Machado quando o bonde parou. Entrava pelo passeio público e tudo parecia dizer a mesma coisa. Você já reparou nos meus olhos? São mesmo de cigana oblíqua e simulada? Mate-me Deus com bananas. Víamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Alguma coisa de maligno pairava no ar. Viva o dilúvio. Viva o sol. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime. A lei da equivalência das janelas. A minha mãe, uma santa, não seria descascável. Santas são assim. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
Masmurro, escrito em 1899, é um romance em que Machado de Assis joga melhor o seu jogo de ambivalências. Ali nunca vale o escrito, vale o oculto. Trata-se de um dos textos universais mais importantes jamais escritos sobre o ciúme, sentimento por sua natureza ambíguo e, por excelência, machadiano. A casa era da rua Mata Cavalos, o mês de novembro. O ano que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. Eu fico pensando na Capitu, olhando a cidade através da janela. E fico pensando o quanto ela deve ter tido tédio na vida, daquela vida um pouco provinciana do Rio de então, e o quanto ela tinha de sonho para realizar e que não foi realizado. Fico pensando talvez na melancolia que ela tivesse, do Bentinho não ser quem ela pensava que ele fosse, do Escobar não ser quem ela pensava que fosse, ao mesmo tempo a dúvida atroz, e aquele filho. A impressão que eu tenho é que a Capitu, quando olha para o céu, quando ela olha para fora, ela vê um mundo cinzento como ela ficou por dentro. Um mundo sem perspectivas, sabendo que tudo que talvez ela tenha sonhado quando brincava com ele na infância tenha sido simplesmente sonho. Machado de Assis, como um grande romancista, ele tem as suas obsessões. Por exemplo, é muito falada a questão dos braços em Machado de Assis, dos braços femininos. Né? Quer dizer, então essa capacidade que ele tem, né, de setorizar um determinado elemento do corpo humano que exprime não só a maneira como aquela pessoa aparece diante dos olhos do interlocutor, mas ainda a maneira como aquela pessoa, né, se exprime dentro do mundo. Quer dizer, se exprime, quando eu digo se exprime, não é tanto a personalidade do ponto de vista cerebral, intelectual, mas é a personalidade, né, do ponto de vista do seu próprio corpo. Quer dizer, a mulher é, antes de mais nada, os braços. Braços, né, que não são totalmente nus, braços que são meio encobertos, mas braços, né, que fazem um jogo muito bonito entre pele e tecido. Quer dizer, é nessa intermitência de pele e tecido que eu acho que há uma grande sensualidade no texto machadiano. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado, os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra à moda do tempo, descido pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto, comprido, tinha a boca fina, o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam sabões finos, nem água de tocador, mas com água do poço e sabão comum, trazia sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos. Aquela mesma dera alguns pontos. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim. Ouvi-lhe contar que sonhara comigo e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao Corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Sinhazinha quer cocada hoje? Quer cocada hoje? Sinhazinha? O pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro da nossa infância. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Eu acho que uma das graças maiores da Capitu é exatamente ela ser essa figura enigmática. Ela é um emblema de um enigma, ou o enigma de um emblema. É a condição feminina apreendida com uma acuidade brutal por um homem
que talvez só fosse aparelhado para compreendê-la pelo fato de ser nascido no Morro do Livramento e de ter se transformado num dos símbolos da sociedade branca do Brasil. Então esse homem, com essa dissimulação toda racial, numa sociedade que era veladamente racista, esse homem talvez tenha compreendido por isso mesmo a situação da mulher, que também foi um ser sempre oprimido numa sociedade patriarcal. A Capitu me parece a minha, enfim, a tantas pessoas, um personagem exemplar, por diversos motivos. O Machado nunca teve a preocupação de desenhar o rosto da Capitu ou de falar sobre as maneiras da Capitu. Ele dizia sobre ela, fundamentalmente, que ela é um ser oblíquo e dissimulado. Apesar desses olhos que o diabo me deu, você já reparou nos meus olhos? Sou mesmo de cigana oblíqua e dissimulada? O Bento comparava-me a um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca o cálice, os lábios a pátena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e é a língua católica dos homens. Quando chegamos ao Alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos, muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas, o enfeite dos cabelos pisados ou das rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitais com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana na Tijuca. Passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, Bento contava-me a história da cidade, outros davam notícias de astronomia. A Capitu é o personagem mais misterioso do Machado. O Machado é uma figura muito misteriosa, ele como Machado, né? O mistério perpassa em toda a obra, é um personagem instigante, porque você não sabe o que é a Capitu. Eu acho a Capitu, ela não é uma mulher, até, pode bem ser, ela é até meio assexuada, de certa maneira, embora ela fosse sexualmente atraente. Eu acho que ela pode ser uma projeção do próprio Machado, o mistério de Machado, a ambivalência de Machado. Vem explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Os olhos fitavam-se, desfitavam-se, depois de vagarem perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Andava pela praia do Flamengo a ver a ressaca. Ouvia-se o mar forte e à distância avistavam-se as ondas crescendo. Alguma coisa de maligno pairava no ar. Eu disse isso a Bentinho, ele sorriu estranhamente. Os instantes do diabo intercalam-se aos minutos de Deus. Era uma frase de ex-seminarista. Olhou-me dentro dos olhos, que dizia serem de ressaca, crescendo às vezes em grandes vagas depois de permanecerem parados. Esses instantes em que ficavam parados deviam ser os meus instantes do diabo. Capitu, que é uma personagem feminina maravilhosa de Machado de Assis, pode ser a vizinha aqui do lado, pode ser a moça que atravessou a rua ainda há pouco. Basta que a gente preste atenção nela.
todo bom escritor faz grandes personagens ou personagens marcantes. E a Capitu é uma personagem feminina, talvez a mais importante de Machado de Assis. Afinal, a moça que dá um filho para o marido com a cara do melhor amigo dele, pode acontecer hoje, ali na esquina. Ou vocês não acham? Na história da minha vida, eu fui descascando o que pude. E cheguei ao caroço de tudo, inclusive de mim mesmo. A minha mãe, uma santa, não seria descascável. Santas são assim. O Escobar era matreiro desde o seminário. Já tinha Capitu dentro dele. Morreu afogado no mar de Capitu. Porque ela já o tinha em si. Os seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. É bom ler toda a minha história, leitor, para saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos ou se essa foi mudada naquela por efeito de algum incidente. Creio que sempre soube da segunda dentro da primeira. Mastiguei o fruto e cuspi depois de mastigado, porém o mal já estava feito. Mesmo assim sobrevivi à morte de todos. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não me foi assim tão pesada. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, começa com um delírio de Brás Cubas no momento da sua morte. Surge aí, desde logo, o motivo do tempo, uma alegoria confusa em que o moribundo vê desfilar nos séculos em vertiginosa corrida, esperando encontrar no último a decifração da eternidade. O que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Atravessar essa curta ponte é a história de Brás Cubas, contada com humor e bonomia por quem chegou, afinal, ao outro lado. Ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice buriladas na memória. Enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando ruas abaixo. Mas não tendo deliberadamente andado, nem o merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que o fizeram. Abençoadas pernas. E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo a avoaçar, a semelhança de galinha atada pelos pés. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. O Rio do Brás é um rio introspectivo, é um rio que ele absorve as imagens para dentro. Não é um rio telúrico, acho que não há quase mar no Brás, né? É um rio mais de morros, né? É um rio mais intimista, para mim é um rio mais noturno, né? É um rio que serve para ele andar elucubrando, ele passa, atravessa as ruas, pensando, pensamentos íntimos, refletindo sobre a morte, rindo um pouco de tudo, porque ele é cético, é irônico, né? Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, o som estrídulo de uma navalha que o amolador está afiando lá fora na porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se minha consciência, eu descia a imobilidade física e moral. O corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo
coisa nenhuma. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. E o Machado é um cultor de obscuridades. Quer dizer, então é muito curioso que o tempo dele, que era um tempo tão fascinado pela claridade, tenha aceito como um de seus ícones, uma de suas figuras fundamentais, uma figura tão sombria, quer dizer, tão complexa na sua visão de mundo e na sua compreensão desse país pitoresco e extravagante chamado Brasil. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia do trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurado, entrou a bracejar, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Ele é mais meditativo, ele é um que pensa, reflete, se detém muito sobre a morte, é cético. Ele é um lado do Machado também, é um lado mais metafísico, mais introspectivo, digamos assim, do Machado, mas ele tempera isso com humor. Via pela primeira vez o Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a Declaração da Independência. Uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Víamos na infância com todos os arrebatamentos da juventude. Ah, linda Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vagar pelos bairros mais excêntricos e desertos onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre 2 sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra menos, outra menos, outra menos, outra menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. Estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo. Um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Por que não? 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 Entrava então no passeio público e tudo parecia dizer a mesma coisa.
Por que não serás ministro, Cubas? Cubas? Porque não serás ministro do Estado. Por que não? O Machado de Assis é um ser extremamente complexo. Ele percebeu, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele percebeu que uma das regras fundamentais da sociedade brasileira é a descontinuidade. Ele ali descobriu que não se podia falar do Brasil sem a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E ele, quando condensou a vida nacional nesse postulado, ele acabou criando uma espécie de espelho no qual a gente sempre se revira e reencontra a nossa identidade, mesmo que essa nossa identidade, paradoxalmente, não esteja lá. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a dias depois expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeiras nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Era bonita, fresca. Saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isso, Virgília. E era clara, muito clara. Faceira, ignorante, pueril, cheia de ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Passei pelos altivos jardins do Valongo depois de ajustar o preço da casa. Não poderia deixar a casa exposta ao mar. Tinha de ser assim, recôndita, escondida dos olhares do mundo. Quero o amor, mas também quero a respeitabilidade. Os morros são doentios, as praias são saudáveis. Ainda assim, fico com os morros. Indiscreta. Ignorantona. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. Esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer, Pascal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isto sim. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade que ao lado dessas faltas coube minha boa fortuna de não comprar pão com o suor do meu rosto. E somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A barca para Petrópolis saía à tarde da prainha e dirigia-se a Mauá no fundo da Bahia. Mate-me Deus com bananas. Hoje, vindo da cidade para casa, passei por esta e dei comigo no Largo do Machado quando o bonde parou. Agora é que Santa Teresa vai ficar à moda. Viva o dilúvio, viva o sol. A minha felicidade
é que morreremos antes. Machado de Assis escreveu para o Memorial de Aires a seguinte advertência: nos lazeres do ofício, escrevia o memorial que, apesar das páginas mortas ou escuras, apenas daria, e talvez dê, para matar o tempo da barca de Petrópolis. Neste bloco, incorporando a figura do conselheiro Adi Machado, juntamos textos de Esaú Jacó, escritos em 1904, onde é criado o personagem, as do Memorial de Aires, escrito em 1908, e os das crônicas, escritas a partir de 1876 até 1887. Optamos por incluir neste bloco as crônicas, porque elas não deixam de ser um diário, dando além disso conta do incansável percurso de Machado pela cidade do Rio de Janeiro. Como eu tenho uma relação ambígua com o Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas ao mesmo tempo em que eu adoro o Rio, eu me sinto às vezes um outsider, um esquisitão em relação ao estereótipo contemporâneo do Rio de Janeiro. Eu gosto de ver que o Machado de Assis, que talvez seja a melhor coisa que o Rio já produziu, também não tem nada a ver com esse estereótipo. Porque ele viveu antes da cultura da praia, da cultura do botequim, da cultura do samba, do futebol, da malandragem, do cafajestismo, do carioquismo, enfim. Eu sei que há quem diga que Machado de Assis embranqueceu a alma justamente porque era mulato, mas acho extremamente racista supor que a alma de branco seja diferente de alma de preto. E acho uma pretensão inacreditável alguém querer entender mais de alma e logo da alma do Machado de Assis do que o próprio Machado de Assis. O Machado de Assis não cabe no rio dessa gente. E é com o rio mais profundo de Machado de Assis que eu prefiro me identificar. Faz hoje um ano que voltei definitivamente da Europa. O que me lembrou esta data foi, estando a beber café, o pregão de um vendedor de vassouras e espanadores. Vai, vassouras! Vai, espanadores! Costumo ouvi-lo outras manhãs, mas desta vez trouxe-me à memória o dia do desembarque, quando cheguei aposentado à minha terra. O meu catete, a minha língua. Eu, se tivesse de dar Hamlet em língua puramente carioca, traduziria a célebre resposta do príncipe da Dinamarca: Worlds, worlds, worlds.
por esta: boatos, boatos, boatos. Com efeito, não há outra que melhor diga o sentido do grande melancólico. Palavras, boatos, poeira, nada, coisa nenhuma. Eu posso dizer que o Aires é o personagem mais Machado, talvez menos machadiano e mais Machado, mais Machado de carne e osso. É um Machado já mais velho, um Machado com saudade dele próprio. Mas o Aires é mais de carne e osso. Ele escreve um diário, que são as andanças do próprio Machado sobre o Rio de Janeiro. E são andanças muito concretas, enquanto que o Brás, fazendo cobrações mentais, pensamentos metafísicos, o Aires não, ele anda, faz visita, vai na casa das pessoas, vai andar aí, visitar a irmã dele, ele conversa, ele anda, e na verdade as ruas são todas nomeadas. É o Catete, é a Prainha, que é a Praça Mauá, é a Rua do Riacho, todas as ruas têm nome, placas, tabuletas. Então o Rio do Machado é um rio muito concreto. E o Aires é um personagem muito concreto. Ele perde aquela abstração, aquela metafísica dos personagens machadianos, e o Machado se incorpora concretamente no próprio Aires. Hoje, vindo da cidade para casa, passei por esta e dei comigo no Largo do Machado quando o bonde parou. Apiei-me e antes de arrepiar caminho a pé, detive-me alguns instantes. Enfiei pelo jardim em direção à Matriz da Glória, a olhar para a fachada do templo com a torre por cima. Quem não conhece esse templo grego imitado da Madalena com uma torre no início imitada de coisa nenhuma? A impressão que se tem diante daquele singular conúbio não é cristã nem pagã. Concordo que ele exprima a reação do sentimento local contra uma inovação apenas elegante. Nós mamamos ao som dos sinos e somos desmamados com eles. Uma igreja sem sino é, por assim dizer, uma boca sem fala. Daí nasceu a Torre da Glória. Por que você prefere viver com estranhos? Perguntou-lhe a Mana Rita. Que estranhos? Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas, mas sei eu se vem achar em Andaraí uma casa de pernas para o ar, por exemplo? Contentemos do que sabemos. Lá, os meus pés andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais, como aquele custódio da confeitaria, lembra-se? Como são exigentes os moradores da Rua das Laranjeiras que estão a bradar que a mandem calçar, como se não bastasse morar em rua de nome tão poético. É certo que em dia de chuva a rua fica pouco menos lamacenta que qualquer sítio do Paraguai. Tudo isso é verdade, mas em compensação, que bonito nome. Laranjeiras. Faz lembrar Nápoles. Tem uns ares de idílio. A sombra de Teócrito deve por força vagar naquelas imediações. Não se pode ter tudo, nome bonito e calçamento. 2 proveitos não cabem num saco. Contentem-se os moradores com o que têm e não peçam mais, que é a ambição. Mas este Aires, José da Costa Marcondes Aires, tinha que nas controvérsias, uma opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula. E compunha as suas de tal jeito que o enfermo, se não sarava, não morria. E é o mais que fazem as pílulas. Não lhe queiras mal por isso. A droga amarga engole-se com açúcar. Aires opinou com pausa, delicadeza, circunlóquios, limpando o monóculo ao lenço de seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o parecer.
Matias, o leiloeiro que passava ontem pela rua de São José, escorregou-se e caiu. Foi uma casca de banana. Mas há cascas de banana na rua São José? Onde é que não há cascas de banana? Nem no céu, onde não se come outra fruta. Com toda certeza que é fruta celestial. Mate-me Deus com bananas. Gosto delas cruas, com queijo de Minas, assadas com açúcar e canela. Dizem que é muito nutritiva. O Rio de Janeiro de Machado de Assis hoje se manifestaria em algumas camadas geológicas que estão soterradas pela modernização. Esse é o Rio de Janeiro, uma cidade, portanto, porto, cosmopolita, capital da República, referência para todas as demais províncias do Brasil. Esta enseada não difere de si. Talvez os homens venham algum dia atulhá-la de terra e pedras para levar casas em cima. Um bairro novo, com um grande circo destinado a corridas de cavalos. Tudo é possível, embaixo do sol e da lua. A minha felicidade é que morreremos antes. Para que a mentira não se pudesse supor exilada do meu reino, eu ensinaria à rainha e ao cozinheiro uma geografia nova. Dir-lhes-ia que a terra era um pão de açúcar ou uma pirâmide. Tudo mais estava abaixo. O sol não era propriamente um sol, mas um mensageiro que me traria todos os dias as saudações da parte inferior da terra. As estrelas, suas filhas, incumbidas de velar-me à noite, eram maias destinadas unicamente ao Rei da Trindade. Também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito. Achou algum movimento mais, alguma ópera menos, cabeças brancas, pessoas defuntas, mas a velha cidade era a mesma. A própria casa dele no Catete estava bem conservada. Aires despediu o inquilino tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros e meteu nela assim um criado, por mais que a irmã teimasse em levá-lo para o Andaraí. Inauguraram-se os bondes de Santa Teresa. Em sistema de alcatruzes ou de escada de Jacó, uma imagem das coisas deste mundo. É quando um bonde sobe, outro desce. Pior é se um dia, naquele subir e descer, descer e subir, alguns subirem ao céu e outros descerem ao purgatório. Ou quando menos, ao necrotério. Agora é que Santa Teresa vai ficar à moda. Mas inauguraram-se os bondes. Alguns burros, afeitos à subida e descida do outeiro, estavam ontem lastimando este novo passo do progresso. E esse interessante quadrúpede olhava para o bonde com um olhar cheio de saudade e humilhação. Talvez rememorava a queda lenta do burro, expelido de toda parte pelo vapor, como o vapor o há de ser pelo balão, e o balão pela eletricidade. A eletricidade por uma força nova, que levará de vez este grande trem do mundo até a estação terminal. O machadiano, eu nunca estudei o Machado sob esse prisma. Eu todo ano releio 3 romances do Machado de Assis. É o Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Bal. É mais bom para poder limpar a língua, né? A gente fica lendo muito inglês, francês, essa coisa toda, e para limpar ninguém melhor do que o Machado de Assis. Sim, nem sempre há de chover. Veremos ainda o céu azul como a alma da gente nova.
O sol, deitando fora a carapuça, espalhará outra vez os grandes cabelos louros. Brotarão as uvas, as flores, deitarão aromas capciosos. Viva o dilúvio, viva o sol. Atrás desses grandes edifícios está uma pessoa, está uma sala, um quarto, uma sala de jantar, uma luz, uma pessoa lendo. Isso é que faz uma cidade. Uma cidade não é feita de grandiloquências, uma cidade é feita de minúcias. O Machado percebeu melhor do que ninguém essas minúcias da alma humana e da alma de uma cidade, porque uma cidade é a projeção da alma humana. E se você não vai em busca dessa alma humana, você jamais conhecerá uma cidade. Claro que ela é uma metrópole, claro que ela tem edifícios gigantescos, mas você pode olhar sempre aqueles prédios enormes através de uma janela e ver um universo machadiano dentro daquela janela. Você não pode perder essa visão machadiana da cidade, porque é a essência, são as frestas, as brechas da cidade. Machado não é um escritor obscuro, mas ele é um escritor que revela coisas ocultas. E a cidade tem revelações ocultas extraordinárias, é só prestar atenção. A barca para Petrópolis saía à tarde da prainha e dirigia-se a Mauá, no fundo da Bahia, de onde partia o trem para a serra. O olho do homem serve de fotografia ao invisível, como o ouvido serve de eco no silêncio. Observa Aires e Esaú e Jacó. O Memorial de Aires, publicado em 1908, ano da morte de Machado de Assis, é a inserção do olho e do ouvido do romancista na vida cotidiana do conselheiro Aires, seu duplo. Daí, a forma de diário, abolindo-se a sofisticação dos títulos dos capítulos machadianos. Outra observação do conselheiro em Esaú e Jacó serve de chave para a compreensão do diário. O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. Nada em cima do invisível é a mais sutil obra deste mundo e acaso do outro. Na sutileza destinada está toda a trama do Memorial de Aires. Mastiguei o fruto e cuspi depois de mastigado, porém o mal já estava feito. Mesmo assim, sobrevivi à morte de todos. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não me foi assim tão pesada. Que ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Tudo é possível em se tratando de Machado, travestido de tantos personagens, jamais revelado, oculto, bruxo.